Você foi escolhido, e é exatamente por isso que há um movimento acontecendo contra você, silencioso, estratégico, disfarçado. Talvez você já tenha sentido isso. Pessoas mudaram com você sem motivo claro. Portas começaram a se fechar sem explicação, e você percebeu que existe algo no ar, como se algo estivesse sendo articulado pelas suas costas. E está. Mas o que você talvez não saiba é que Deus já viu tudo. Ele não apenas viu, ele vai expor. Hoje, você vai entender por que pessoas que pareciam estar com você, de repente, mudam de postura. Vai enxergar o padrão por trás das tentativas de desestabilizar sua vida, sua fé, sua caminhada. Não é só inveja. É um espírito de sabotagem que se levanta toda vez que Deus está prestes a te levar a um novo nível. E sim, há um novo nível chegando. Por isso, a guerra aumentou. Mas não se engane, Deus não te revelou a guerra para te assustar, mas para te preparar. E nesse vídeo, você vai perceber que essa exposição que está vindo não será sua, será deles. Quem planejou sua queda vai ser envergonhado publicamente. Essa palavra é para quem está passando por um momento onde tudo parece confuso, onde você sente que está sendo atacado, isolado ou até mesmo injustiçado, sem entender direito o porquê. Não ignore esse sentimento. Ele é espiritual, e o mundo espiritual se move antes do natural. Deus está te mostrando que há pessoas se aproximando com intenções erradas, máscaras estão prestes a cair. O que foi dito nas sombras será revelado à luz. A Bíblia diz em Lucas 12:2, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Essa é a promessa, e ela está em movimento agora. Tem gente que não suporta te ver crescer. Você não precisou pisar em ninguém, não precisou se promover, nem se vender. Mesmo assim, você está avançando, porque você tem algo que não se compra, o favor de Deus. E o favor provoca resistência. Há pessoas que estão tentando puxar seu tapete simplesmente porque não conseguem explicar como você chegou onde está. Elas não entendem que você foi escolhido, separado e ungido. Então tentam sabotar. Só que o plano deles está com os dias contados. Deus está levantando situações que vão forçar a verdade a aparecer. O que foi feito em segredo, o que foi tramado pelas suas costas, o que foi distorcido contra você, tudo será trazido à luz. E não será pela sua força nem pelo seu grito, será pela mão de Deus. E aqui está algo importante. O inimigo não persegue quem está parado. Ele só tenta derrubar quem está em movimento. Isso significa que esse ataque não é sinal de abandono, mas de avanço. Se você está sendo perseguido, é porque há algo de precioso sobre você. Algo que o inferno quer impedir de acontecer. Você precisa entender que há ciclos espirituais acontecendo agora mesmo. E alguns desses ciclos são de exposição. Não para te envergonhar, mas para te libertar. Tem alianças que estão prestes a ser desfeitas porque foram alianças formadas em engano. Tem pessoas que vão ser afastadas da sua vida não porque Deus é cruel, mas porque Ele te ama demais para permitir que você continue se conectando com quem só está esperando o momento certo para te derrubar. E sim, tem gente assim perto de você. Gente que sorri, mas critica, que elogia, mas sabota, que ouve, mas repassa. E o Espírito de Deus já está se movendo para colocar um fim nisso. Se essa palavra está fazendo sentido para você até aqui, comente agora. Deus já viu o que eu não vi. Escreva isso nos comentários como uma declaração de fé. Isso ativa sua consciência espiritual e também ajuda outros que estão passando por algo parecido a entenderem que não estão sozinhos. Agora, entenda algo com seriedade. Tem momentos em que Deus permite que a guerra aumente, não para te destruir, mas para te amadurecer. Às vezes, Ele não te livra da fornalha. Ele te encontra lá dentro,
E é no calor da pressão que ele revela quem está contigo de verdade e quem estava apenas por conveniência. Quantas vezes você já foi fiel a alguém que depois virou as costas para você? Quantas vezes você compartilhou sonhos com quem só queria saber o que podia tirar de você? Quantas vezes você deu mais do que recebeu? Essas marcas não são aleatórias. Elas são evidências do processo de seleção que Deus está fazendo. Nem todo mundo vai com você até o fim, e Ele sabe disso. O que está sendo revelado agora não é apenas sobre os outros, é sobre você também. Deus está te preparando para um nível onde a sua visão precisa estar mais apurada, sua sensibilidade espiritual mais aguçada e sua confiança mais firmada nele. Ele não quer que você entre em ambientes novos com a ingenuidade do passado. Por isso, algumas dores atuais são um treinamento. É Deus ensinando você a identificar quem é cobertura e quem é armadilha. Quem é aliança e quem é ameaça. E sim, pode doer perceber que algumas dessas ameaças estavam ao seu lado esse tempo todo. Mas é necessário, porque Ele não vai permitir que o propósito dele sobre sua vida seja atrasado por más companhias. Muitos dos seus atrasos vieram de conexões erradas. Gente que você tentou carregar, mas que só drenava suas forças. Pessoas que você confiou, mas que só alimentavam a dúvida. Laços que você manteve por apego e não por direção de Deus. Agora é hora de romper. E Deus mesmo vai permitir situações que vão deixar isso claro. Se prepare. Nos próximos dias, conversas vão chegar até você. Verdades vão surgir. Alianças serão quebradas. Não por fofoca, mas por revelação. E você não vai precisar fazer escândalo, nem brigar, nem se justificar, porque quem te justificará é o Senhor. Ele está levantando pessoas certas, gente que vai te ajudar e não te derrubar, gente que vai te cobrir e não te expor, porque você está entrando numa estação onde o inimigo até tentou te parar, mas Deus decidiu te acelerar. E esse é o ponto onde a guerra espiritual se intensifica. Quando o céu libera algo novo, o inferno tenta sabotar antes de nascer. Mas não vai conseguir, porque quem te chamou foi Deus, quem te sustenta é Ele. E quem vai expor toda a armadilha é Ele também. Você não está aqui por acaso. Essa palavra chegou até você porque existe algo no seu espírito que já sentia que algo estava errado. E agora você começa a entender. O que parecia apenas turbulência emocional, na verdade, era uma movimentação espiritual. O que parecia apenas afastamento de algumas pessoas, era Deus protegendo você de vínculos que já estavam contaminados. E o que parecia injusto era livramento. Você é escolhido. Isso incomoda o inferno. Porque quando Deus escolhe alguém, Ele não pergunta a opinião de ninguém, Ele não consulta a reputação, nem histórico, nem méritos. Ele escolhe por propósito. E o propósito assusta, porque ele não depende da permissão dos outros para acontecer. Não depende de ambiente favorável, nem de apoio humano. Ele depende apenas da vontade soberana de Deus. E é essa vontade que está prestes a se cumprir sobre a sua vida, com ou sem aplausos, com ou sem aceitação. O tempo que você vive agora exige discernimento, porque o que o inimigo mais quer é que você reaja com carnalidade ao que é espiritual. Que você gaste energia tentando se justificar, se defender ou até se vingar. Mas não é esse o caminho. Deus está dizendo: a vingança é minha, eu retribuirei. Quem armou contra você vai ser exposto por algo que eles mesmos não vão conseguir controlar. A verdade vai escapar por onde menos esperavam. E será Deus quem conduzirá esse processo. E isso exige postura. Porque quando Deus começa a expor, é preciso estar pronto para não se contaminar com a queda dos outros. O que isso significa? Que você não deve se alegrar com a derrota de quem tentou te destruir. Você não precisa torcer contra ninguém.
Você apenas permanece firme, porque a sua vitória não vem da queda deles, sua vitória vem de Deus. Maturidade espiritual é confiar que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece desmoronar. É saber que o silêncio dele não é ausência, é estratégia. Que o tempo dele não é demora, é preparo. E que as perdas que você achou que te diminuíram, na verdade, estavam te protegendo. Quem te olhou com desprezo vai se surpreender, porque Deus vai fazer questão de te levantar diante daqueles que duvidaram. Não por orgulho, mas por testemunho. Ele vai mostrar que escolhe os improváveis, os esquecidos, os rejeitados e transforma em referências. A mesma pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E isso está na palavra, e isso está acontecendo com você. Por isso, não recue, não abaixe a cabeça, não entre na armadilha da dúvida. O inimigo quer te fazer pensar que você está perdendo, quando na verdade está sendo reposicionado. Você não está sendo esquecido, está sendo escondido, e há uma grande diferença nisso. O esconderijo de Deus não é rejeição, é proteção. Ele esconde para preparar, ele oculta para fortalecer, e quando chega o tempo, ele revela. O mesmo Deus que te escondeu é o Deus que vai te apresentar. E não será qualquer apresentação. Será uma exposição honrosa, onde a glória dele será vista na sua vida, e todos saberão que foi ele quem te sustentou. Mas antes da honra, vem o processo. E o processo exige que você esteja pronto para perder algumas conexões. Que você entenda que algumas portas vão se fechar, não porque você errou, mas porque Deus está te guiando a portas maiores. Que você aceite que o que parecia estável pode desmoronar, para que ele construa algo novo em terreno firme. E talvez, no meio disso tudo, você se sinta cansado. Cansado de ser sempre aquele que é traído, que é mal interpretado, que é julgado, que é deixado de lado. Mas há um segredo aqui. Quanto maior o peso da glória que Deus vai colocar sobre você, maior o teste que você precisa suportar. Ele está te fortalecendo por dentro para que você aguente o que está vindo por fora. Sim, tem gente planejando sua queda, gente que você jamais imaginaria. Mas o plano deles não será maior do que o propósito de Deus. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e toda língua que se levantar para te acusar será condenada. Essa é a herança dos servos do Senhor, diz a palavra. Você não está sendo desamparado, está sendo blindado. Deus não vai permitir que você entre na nova estação com bagagens contaminadas. Então, sim, vai doer, vai parecer injusto, vai gerar lágrimas. Mas essas lágrimas estão regando um solo novo. E nesse solo, Deus vai fazer nascer algo que ninguém vai poder apagar. Os que tentaram te enterrar esqueceram que você é semente. E sementes germinam no escuro. Você pode até ter sido enterrado em silêncio, mas vai florescer em público. Porque quando Deus exalta, Ele exalta de forma que ninguém consegue ignorar. E quando isso acontecer, não se esqueça, a vitória é dele, a glória é dele, a exposição foi dele, e o livramento também. Você é escolhido. Isso te coloca em rota de colisão com ambientes que não suportam luz. Por isso vem a resistência, mas também por isso vem a promessa. Deus vai expor o plano do inimigo, vai rasgar o véu, vai mostrar quem é quem. E você vai saber que não foi coincidência, foi livramento. Não foi rejeição, foi preservação. E tudo que parecia estar desmoronando, na verdade estava sendo reconstruído. Não se assuste se nos próximos dias coisas vierem à tona. Não se desespere se amizades forem quebradas, se alianças caírem, se segredos forem revelados. Apenas fique firme. É o agir de Deus. Ele não vai permitir que você construa sua próxima fase em cima de mentiras. E quando tudo isso passar, porque vai passar, você vai olhar para trás e entender: foi necessário, foi Deus quem expôs, foi Ele quem tirou as máscaras, e foi Ele quem te manteve de pé,
mesmo quando tudo parecia ruir. Agora é com você. O que você vai fazer com essa palavra? Vai ignorar ou vai se posicionar? Porque a verdade é que Deus já está agindo. E cabe a você decidir se vai andar em fé ou em medo, se vai confiar no processo ou resistir à transformação. Se você sente que essa palavra foi para você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E lembre-se, ninguém pode impedir o que Deus já decidiu fazer. Você é escolhido. E por mais que alguém tenha planejado sua queda, Deus vai expor. E você vai vencer.